Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 13 de fevereiro, e nós estamos justamente nos dias de Carnaval e vamos pedir a Deus que esses dias se transcorram sem violência e que as alegrias do Carnaval não terminem com muitas dificuldades e acidentes por esse país afora. E nós estamos também, nesta terça-feira, encerrando a primeira parte do tempo comum na liturgia da Igreja Católica. E vamos justamente meditar no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, os versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis entre vós a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Caros irmãos e irmãs, Jesus educa os seus discípulos e a nós para que compreendamos profundamente a sua pessoa. Jesus mostra a lógica de sua entrega e fidelidade ao Pai, a lógica da cruz e não a lógica do mundo. A fidelidade nos faz estar atentos à realidade de outros fermentos, presentes no mundo e também entre nós. Fermento é sempre à disposição e a orientação da nossa vida. Devemos sim estar no mundo, mas não nos deixar levar e ser influenciado pelas ideias que não são comum no reino de Deus e não dependem da dignidade do ser humano. Jesus percebeu e perguntou a seus discípulos: por que discutis sobre a falta de pães? Ainda não entendeis e nem compreendeis? E vós tendes o coração endurecido? Não foi a única vez que os discípulos não compreenderam, por exemplo, o que ensinava sobre o casamento, nem o que Jesus dizia sobre a sua condenação, paixão e morte de cruz, e também a ida de volta para a casa do Pai. Foi preciso muito tempo e só depois da ressurreição de Jesus e da vinda do Espírito Santo é que tudo se tornou claro para aqueles seguidores de Jesus, os seus discípulos.
também nós precisamos de tempo e da ajuda de Deus para que nosso coração se abra e compreenda os mistérios de nossa vida. Os discípulos de Jesus estão no mar e caem na conta de que não tem pão. Sentem-se inseguros frente aos intempéries da natureza, têm medo de passar necessidade, como tantos dias nós passamos muitas vezes, principalmente as pessoas mais pobres deste mundo. O milagre da solidariedade que ajudou Jesus a multiplicar os pães para todos e que sobrou muitos, inclusive 12 cestos, não nos fez confiar no reino. E até os discípulos também continuam pensando que a solução era uma de economia, que aquilo que Jesus fez foi algo improvisado. Esse é e continua muitas vezes sendo o fermento dos fariseus, que na mentalidade deles e de Herodes não entendem porque detrás do que Jesus havia feito há um projeto de partilha, de solidariedade, o único que pode estabelecer a igualdade e fazer com que sobre pães nas mesas de tantas pessoas. Tinham um pão no barco, mas não confiavam nele. Peçamos ao Senhor que alimente a nossa vida com o fermento do Evangelho e não com o fermento do poder que vem nas figuras de fariseus e de Herodes. Perguntemos, irmãos e irmãs, nós, com nossas limitações humanas, também não compreendemos a realidade do Evangelho muitas vezes? Pois bem, amanhã, irmãos e irmãs, iniciaremos o tempo quaresmal com a quarta-feira de cinzas, tempo propício para a meditação na Palavra de Deus, na oração, viver o jejum, a caridade, e também vamos assistir à abertura da famosa campanha da fraternidade. São tempos que a Igreja nos oferece para nós meditarmos com mais força ainda na Palavra de Deus. Portanto, renovemos nossas orações, pedindo pelos nossos irmãos os enfermos, pedindo pela paz no mundo, para que estes dias de Carnaval sejam menos violência, menos maldade, para que possamos realmente, mesmo com alegria, procurar cumprir a vontade de Deus. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.